Nós vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses capítulo 3. Vamos ler do versículo 1 até o 3. Filipenses capítulo 3, versículo 1 até o verso 3. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela Tua palavra exposta diante dos nossos olhos. Nós agradecemos ao Senhor porque podemos estar congregados em torno desta palavra. Podemos estar reunidos ao Senhor com os irmãos e também na comunhão contigo e com nosso Pai Celestial. Também confiamos a Tua palavra nas mãos do Teu Espírito Santo. Pedimos todo o suprimento para que possamos, ao Senhor, Te ouvir, para que possamos compreender a Tua vontade. Nos capacita para falar, nos capacita para ouvir. Pedimos ao Teu Espírito que assim aquiete as nossas almas, silencie, ó Senhor, a nossa mente, para que possamos ouvir a Tua voz, para que assim também possamos compreender a Tua palavra. Nos limpa, ó Senhor, de toda a tradição humana, de tudo aquilo que nos impede de ver a Ti mesmo. Queremos, ó Senhor, seguir os Teus caminhos na Tua palavra. Que possamos lançar sobre a Tua palavra nossas vidas e depositar em Ti mesmo, na Tua palavra, como um caminho seguro, como uma lâmpada para nossos pés. Nós Te agradecemos, porque em Ti nós estamos protegidos e guardados. E também estamos protegidos na comunhão dos santos e na direção e na presença do Teu Espírito. Nós Te agradecemos e é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmão, nós temos falado então, citado aí 3 pontos principais da diferença entre o candelabro de ouro e o bezerro de ouro. Nós destacamos 3 coisas importantes que demonstram aí a diferença ou a sutileza ou a semelhança. É claro que quando nós falamos do bezerro de ouro e o candelabro de ouro, há muito mais diferenças a serem mencionadas e citadas, há muito mais. Mas nós destacamos aí três coisas importantes que são semelhantes e que possuem aparência de verdade, mas elas são falsas. Aqui nós encontramos na carta aos Filipenses, novamente, 3 coisas. 3 coisas que apontam para o cenário do bezerro de ouro e 3 coisas que apontam para a realidade espiritual do candelabro, ou candeeiro de ouro puro, que é a igreja do Deus vivo. Então, 3 coisas relacionadas ao bezerro de ouro, ou ao ambiente humano, com pensamentos humanos, com crenças humanas, com ideias humanas, filosofias humanas, e por aí vai. E o ambiente onde há realidade espiritual. E nós já falamos para os irmãos que quando você pensa naquela igreja chamada Laodiceia, né? O que falta em Laodiceia é realidade espiritual. Porque aquela assembleia ali citada por João em Apocalipse, ela é composta de diversas opiniões de homens. E por isso que ela se julga ali rica e abastada, como se não precisasse do Senhor. E a advertência do Espírito Santo para Laodiceia é que eles deveriam procurar comprar ouro refinado, colírio, para que eles pudessem ver, na verdade,
a própria nudez e a condição que eles estavam. Eles estavam pobres, cegos e nus. Eles precisavam ser revestidos do Espírito Santo. Eles precisavam do colírio para que os olhos fossem limpos e eles pudessem ver o quanto de opiniões e ideias humanas estava já introduzido ali. Então, quando nós consideramos as 7 igrejas ali, o Senhor está buscando naquelas 7 igrejas ou naqueles 7 candeeiros, Ele está buscando algo que foi perdido naquelas assembleias. E em Laodiceia, o Espírito Santo está procurando o quê? Realidade espiritual, porque ela se perdeu. Então, quando as tradições humanas, e não a genuína tradição que Paulo prega ou ensina, já que a genuína e verdadeira tradição está relacionada à vida e o ensino do próprio Jesus, essa é a verdadeira tradição. Tradição é aquilo que vai passando de geração a geração, vai passando a outros, sendo ensinado, assim como foi ensinado desde Abraão, e Abraão passou para Isaac, Isaac passou para Jacó, isso é tradição. Então eles contavam os feitos de Deus para as próximas gerações. Por algum motivo, essa tradição limpa, sã e pura, que Paulo menciona na carta a Timóteo, ela de alguma maneira tem sido perdida, porque vai sendo dado lugar às diversas opiniões. E as tradições dos homens penetram e entram e rompe a genuína e verdadeira tradição. Então se criam muitas doutrinas, muitos pensamentos, muitos estudos até mesmo, né? E se perdemos aí no meio dessas coisas, algumas são até lícitas. O conhecimento da palavra de Deus, os ensinos do Senhor Jesus, os fundamentos da fé cristã, tudo isso é genuíno e importante. Mas quando essas coisas tomam lugar do nosso Senhor, então elas se tornam um grande problema. Então, Laodiceia tinha essas tradições humanas, pensamentos humanos e filosofia e por aí vai. Então eles perderam a realidade espiritual. Então qual é o caminho para que possamos ter realidade espiritual? O caminho é voltar àquilo que então é a genuína e a verdadeira tradição de Cristo, que deveria ser passada de maneira contínua por meio do Espírito Santo, os ensinamentos e a vida do nosso Senhor Jesus. Isso é a tradição sã, é a pura doutrina. Toda doutrina que estiver apartada dos ensinamentos de Jesus e da vida de Jesus não é sã doutrina. Então, no meio do caminho, no curso da vida e da história aí da igreja, muitas coisas se entrou no meio. E isso constituiu então o bezerro de ouro, já que o bezerro de ouro é fruto dos nossos próprios pensamentos. Aquele bezerro levantado ali em Êxodo 32 é fruto dos próprios pensamentos dos filhos de Israel, não é? Então eles levantaram aquele bezerro segundo os seus corações. E assim eles adoraram aquele bezerro, ao invés de adorar o verdadeiro e único Criador, o qual é bendito para todo sempre, né? Então eles trocaram a glória de Deus por algo de aparência. Então, dentro desse assunto, né, nós destacamos 3 coisas, que são, então, diferenças e semelhanças. Então, a primeira foi a unidade na diversidade e o dano de viver uma diversidade ou mutualidade sem o governo do Espírito Santo, sem governo nenhum. Esse é um caminho para a introdução, então, de crenças e pensamentos, uma mutualidade sem governo do Espírito Santo, sem ter Cristo como cabeça, como aquele que rege todas as coisas. E por isso que falamos que na carta aos Colossenses, uma chave importante ali para que não entrasse legalismo, misticismo, ascetismo, não faça isso, não toque aquilo, deixe aquilo, introduza isso, tira isso. E Paulo vai dizer que essas coisas não têm valor nenhum contra a carne, não tem poder contra a sensualidade. O que tem poder contra a carne, nas palavras de Paulo em Colossenses, é que eles deveriam fazer uma coisa só: reter a cabeça que é Cristo. Então eles fazendo isso, eles cresceriam numa vida espiritual. Eles não precisavam entrar em nenhum tipo de prática, e nem mesmo voltar aos rudimentos, talvez, da lei.
tentando introduzir algumas coisas com o intuito de viver uma vida mais santa. Então Paulo fala que eles precisavam reter a cabeça. Isso é marca de candeeiro, isso é marca do candelabro de ouro. Nós retemos um único cabeça e estamos debaixo de um único mestre do seu senhorio, esse mestre chamado o Espírito Santo. Então, unidade na diversidade debaixo desse governo, né? E um segundo ponto, falamos então da verdadeira sabedoria e da sabedoria terrena ou humana, que é diabólica, animal ou anêmica, onde há partidarismo, divisão, contenda, ciúme e inveja. Tudo que brota do nosso coração, muitas vezes, por causa do pecado, tudo que brota da terra, essa é uma sabedoria demoníaca, nas palavras de Tiago, demoníaco. Por causa de ciúmes, contenda, partidarismo, preferências, né? Então vimos que a verdadeira sabedoria é aquela que se alimenta da árvore da vida, de Cristo mesmo, do seu ensino, da sua vida, do seu caráter. Então ensino pelo trabalho da cruz, operando profundamente em nós, através do martelo, do cinzel, dando a forma ao candeeiro, né? Esse é o trabalho da cruz em nós. Uma das principais diferenças entre um ambiente religioso e um ambiente que tem realidade é as marcas da cruz. Se a cruz não opera profundamente, então não há nenhuma realidade espiritual. A cruz ocupa um lugar central dentro da vontade de Deus. É a cruz que operou e opera como princípio dentro da triunidade santa de Deus. A cruz, no que concerne à história, no tempo, ela se apresentou ali, quando Cristo então foi crucificado. Mas a cruz de Cristo como princípio e como mensagem, ela é encontrada antes de todas as coisas. E esse princípio é o princípio doador. Esse é o princípio que cada um não busca a si mesmo, mas busca a outro. Esse é o princípio que governa e que rege a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O princípio da cruz está na eternidade. A cruz histórica foi manifestada, mas o princípio da cruz está no Deus triuno. Então será sempre impossível manter comunhão uns com os outros, se a cruz não operar entre nós. Então, o ouro vai continuar sendo ouro puro, porém não vai ganhar a forma do candeeiro, ou a forma de Cristo, ou a imagem de Cristo, porque nós somos chamados para isso. A igreja é chamada para isso, para ser a expressão e a imagem de Cristo. Então é a cruz que realiza esse trabalho pela palavra de Deus. Então, sabedoria humana e sabedoria do alto, ou sabedoria espiritual. Sabedoria espiritual é aquela que o Espírito Santo toma essa palavra, sonda os nossos corações, usa esses instrumentos citados por Jeremias, martelo, cinzel, fogo, para dar a forma de Cristo, né? Então essa é a verdadeira sabedoria. Por que Jesus, quando está proferindo aquelas palavras no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, todos ficam maravilhados com o seu ensinamento e com a sua doutrina, né? Os irmãos que estão meditando na quarta-feira sabem muito bem disso. Então, todos ficam maravilhados com aquele grande discurso ali do Sermão do Monte. E eles dizem que o Senhor fala aquelas palavras como quem tem autoridade. E ali a autoridade está relacionada à vida do Senhor Jesus. Ali. Em muitos lugares a autoridade que ele exerce é como Deus. Mas ali é como um homem que vive aquilo que ele está ensinando. Então eu fico maravilhado com o seu ensinamento. Ninguém pode contestar, porque o que ele ensina é o que ele é. Assim deveria ser a marca do candeeiro. Assim deveria ser a nossa vida. Nós ensinamos aquilo que somos. Então podemos ensinar como quem tem autoridade. Então Jesus ensinava, e eles estavam maravilhados, da sua doutrina. No capítulo 7 está registrado assim no versículo 8. Eles estavam espantados como Jesus ensinava, maravilhados com a sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade. Ele tinha o ensino e tinha a vida. Então assim
que deveria ser as nossas vidas e o testemunho do Senhor, com vida e com ensino, como quem tem autoridade, porque a cruz trabalhou profundamente em nós. Então isto é a verdadeira sabedoria, ou em outras palavras, é o pleno conhecimento que Paulo cita em Efésios, que Paulo cita em Colossenses, cita também aqui em Filipenses. Somos chamados a um conhecimento relacional com o nosso Senhor. Como que podemos relacionar com Ele? Na medida que seu caráter transforma a nossa vida. Isto é conhecimento relacional. Aquilo que é de Cristo passa por nós, muda o nosso ser e somos a expressão dele. Vós sois sal na terra e luz no mundo. Esse é o chamado de Deus para o candeeiro. Então, a cruz trabalhando aí, nós temos então a verdadeira sabedoria. E um último ponto que nós vimos então, aonde ou em quem nós encontramos a verdadeira satisfação. E falamos então que nós só podemos encontrar como candeeiro de Deus a genuína satisfação quando nós estamos ocupados com aquilo que Deus está ocupado. Como foi lembrado hoje na mesa. Falando das prioridades do nosso coração e com quem nós estamos envolvidos. Só podemos encontrar satisfação com aquilo que Deus, o Pai, está satisfeito. E aí nós vimos algumas coisas. Que o Pai está satisfeito com o seu Filho. Nós encontramos as palavras do Pai Celestial lá no batismo do Senhor Jesus. Nós encontramos essas palavras lá no Monte da Transfiguração, quando aquela voz vai bradar do céu e vai dizer que esse é o meu Filho amado e quem tem todo o meu prazer. A Ele eu vi somente. Então, na medida que nosso coração vai convergindo em Cristo e se ocupando com Cristo e tudo o que é de Cristo. Se ocupando com Cristo mesmo, porque o coração do Pai está centrado e ocupado com o seu Filho. E tudo que o Filho fez, ele fez para o seu Pai. E tudo que o Pai fez, ele fez para o seu Filho. Então esse é o ponto principal da nossa satisfação. Se estivermos satisfeitos com o Senhor Jesus, então alegrará o Pai e nosso coração estará satisfeito. O Senhor fez o homem para isso. E isso nunca foi mudado. Se o pecado interviu nesse plano eterno de Deus, na vontade de Deus, em concluir e fazer isso, graças ao Senhor, Deus enviou o seu Filho, aquele a quem mais Ele ama. Deus enviou aquilo que Ele tem de maior valor. Se isso não constrange os nossos corações e não enche os nossos corações de alegria, nada mais irá nos encher. Então Deus enviou o seu Filho, aquele a quem Ele mais ama. Foi assim também que Maria, ali em Betânia, fez. Quando ela quebrou aquele vidro, aquele frasco de perfume caríssimo. Aquele vaso de perfume, aquele frasco. É o acúmulo de trabalho de Maria de 1 ano. Que ela ajuntou com tanto cuidado para um dia muito especial. Que seria para a sua noite de núpcias. Ela também tomou aquilo que ela ajuntou durante 1 ano, porque era o valor daquele frasco de alabastro. E ela tomou aquilo que ela tinha de maior valor, e ela derramou aos pés do nosso Senhor Jesus. Assim como Deus enviou a quem Ele mais ama, aquilo que é de maior valor. E aqui estamos nós agora como corpo de Cristo, como igreja do Senhor. E deveríamos seguir o mesmo caminho do Pai Celestial e o mesmo caminho e coração de Maria, que se derramava aos pés do Senhor. Porque esse é o melhor lugar para depositarmos tudo que temos e tudo que somos. Porque Deus, o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, eles são plenos em si mesmo. Eles não precisam de nada nós. Então, quando nós devolvemos aquilo que vem dele mesmo,
tudo retorna a nós, em pleno gozo, alegria e satisfação. Pense nisso. Quanto mais nós retemos o que temos do Senhor, mais insatisfeitos somos. Porque, irmãos, não há nada que irá preencher o nosso coração, senão esse caminho. Se todos aqui retêm o que recebemos do Senhor, ou se todos nós viemos aqui para receber, nós sairemos daqui vazios, do mesmo jeito que entramos. Concorda comigo? Se todos nós viemos aqui para receber, então não tem ninguém para dar. Mas se todos nós viemos aqui para dar, então todos nós sairemos daqui satisfeitos. Então Deus enviou seu Filho a quem Ele mais ama. Aquilo que é o centro do coração de Deus. É onde o nosso coração deve convergir nele. E aí nós encontraremos então todo esse gozo. Como nós lembramos no Salmo 16, como era a vida do próprio Senhor Jesus. O Senhor, eu tenho sempre a minha presença. Essa era a vida do Senhor Jesus, mesmo em face da morte e da cruz. Então que o Senhor nos ajude. E esse foi o terceiro ponto, falando então de satisfação. Nele nós encontraremos toda alegria e gozo. E aí citamos 3 caminhos importantes, 3 pelo menos, fundamentais, para que possamos seguir nesse caminho, uns com os outros. Que em primeiro lugar, nossa comunhão deve ser com o Pai e com seu Filho. Segundo lugar, nossa comunhão com a palavra de Deus. É o segundo lugar. João disse que essas coisas ele escreveu para que o nosso gozo fosse completo. Então, comunhão com a palavra de Deus por meio do Espírito Santo. Comunhão com o Pai e com o Filho. Segundo ponto. Aliás, primeiro ponto e o segundo ponto, comunhão com a palavra. Terceiro ponto, comunhão uns com os outros. Onde se completa de maneira experimental aquilo que nós podemos achar que é verdadeiro no pensamento. Os irmãos entenderam? E eu quero considerar alguns versículos aqui dentro do tempo que temos, esse terceiro ponto, que fala dessa vida relacional de comunhão uns com os outros. Porque, irmãos, sem essa daqui, as 2 primeiras podem ser para nós um pensamento. Pode ser para nós uma instrução. Entendemos que a nossa base de comunhão é com o Pai e com o seu Filho, mas o quanto isso alegra o teu coração, o meu coração, e o quanto isso é verdadeiro. Podemos dizer que nós temos comunhão com a palavra de Deus. E qual é o experimento disso? A prova disso. A prova dessas 2 primeiras coisas é a terceira. É a vida de comunhão uns com os outros no corpo de Cristo. Guarde uma coisa, irmãos, sobre o corpo de Cristo. Tudo que Paulo escreveu sobre o corpo de Cristo é totalmente vivo e prático. Não retenha esses assuntos do corpo de Cristo como ensinamentos doutrinários. Tudo que toca o assunto do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, é experiência real da vida cristã. Perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações é experiência coletiva. Quanto mais isso acontece, mais a nossa comunhão com o Pai e com seu Filho é verdadeira. E a nossa alegria de estar em Cristo vai sendo completa ou plena. Isso nós encontramos claramente aqui na carta aos Filipenses e também na carta aos Colossenses. Então que o Senhor nos ajude a ver esse aspecto nessa noite, se o Senhor assim permitir no tempo que temos. Então, olhando aí para o capítulo 3, o verso que lemos então do 1 a 3, queria destacar as 3 coisas aí, que um aponta para o bezerro de ouro e outro para o candelabro de ouro, onde há a realidade espiritual. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Quando nós lemos a carta aos Filipenses, nós citamos já para os irmãos que essa carta aqui fala de felicidade. Muitos entendem que é a carta da alegria. Mas só esse entendimento é raso.
Nós precisamos saber por que ela é carta da alegria. Então, se nós entrarmos para estudar o livro de Filipenses, buscando alegria, talvez você vai se perder. Ou já se perdeu. Porque Paulo entende que existe uma única fonte de gozo. É em meio a todas as tribulações que nós podemos passar. E ele vai dizer que Cristo, no capítulo 1, é a nossa vida, ou é o nosso viver, como já citamos. No capítulo 2, ele vai dizer que Cristo deve ser a nossa mentalidade. Então, observe isso. Cristo, a nossa vida, como algo central. Nossa mente que gravita, que pensa, que busca nas coisas lá do alto, que pensa em Cristo, que reflete nas glórias de Cristo, na obra de Cristo. Mente transformada. Alvo e meta, sendo Cristo o alvo principal e meta, é o capítulo 3. E o capítulo 4, então, a suficiência de Cristo. Então, 4 coisas Paulo cita aí. Se Cristo é a nossa vida, Cristo é a nossa mente, Cristo é nosso alvo e Cristo é a nossa suficiência, o que você acha? Você precisa de mais coisas para ser feliz? Agora, se nós estamos em busca do sentimento felicidade, nós já desfocamos dessas 4 coisas que Paulo citou. Os irmãos compreendem isso? É por isso que se eu e você viemos essa noite para receber alegria, talvez nós não vamos encontrar. Porque a alegria está relacionada sempre ao coração de Deus. E no coração de Deus está o seu Filho. Então, alegrai-vos no Senhor. Essa palavra alegrai-vos ou alegria aparece aí 11 vezes nessa epístola. Aí. Por isso que se intitula a carta aí da felicidade. E Paulo está preso aqui. Mas o que completa na própria vida de Paulo sua alegria? Você já pensou sobre isso? Porque Paulo é, sim, um homem perseguido, sofrido, maltratado. Nós sabemos que a vida de Paulo é essa. Não foi uma vida simples. Assim como nós olhamos para a vida do Senhor Jesus, sabemos que ele foi maltratado, ele foi maldito, ele foi injuriado. Muitas coisas fizeram com o Senhor. Ele teve uma vida sofrida, não é? E nós vamos ver que uma das coisas que Jesus tinha no seu coração, e talvez isso falta em muito no nosso, e é onde nós encontramos deleite e prazer, o Senhor Jesus tinha prazer em satisfazer Deus o Pai de que maneira? Essa palavra nós nem suportamos, na verdade. Em obedecer à lei de Deus. Dentro do meu coração, o Salmo 40 vai dizer isso, uma profecia sobre o Senhor Jesus. Dentro do meu coração, dentro do coração dele em primeiro lugar, está a tua lei, a lei de Deus. Para fazer, ó Deus, a tua vontade. Agrada-me, ó Deus, satisfazer o teu coração. Então, como que nós podemos satisfazer o coração do nosso Deus? Como que podemos estar satisfeitos? Hebreus vai dizer que é por meio ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Essa foi a vida do Senhor Jesus. Agora, se ele sofresse sem obediência, que aprendizado ele teria? Nenhum. O prazer do Filho era, ainda que em meio aos sofrimentos, era obedecer à vontade única do seu Pai Celestial. Ele veio para isso, irmãos. Sim, ele veio para nos salvar. Mas em fazendo isso, ele está obedecendo à vontade e cumprindo com o plano do seu Pai. Agrada-me, ó Deus, fazer a tua vontade. E o nosso coração, queridos irmãos? Como é o coração da igreja nos dias de hoje? Este é o nosso coração. A igreja almeja buscar satisfação nisso. Esse é o caminho de vida, de santidade. Por isso que o caminho é o mesmo. Nós não buscamos santidade. Nós buscamos o santo de Deus e como ele viveu. Esse é o nosso coração. Nós abrimos a palavra e buscamos satisfazer a Deus assim. Porque foi assim a vida do Senhor Jesus. Dá uma olhadinha nesse Salmo 40. Abra lá rapidamente comigo.
Salmo capítulo 40, o verso 6. Deixa eu ver se é isso mesmo. 6 a 9. E aí abra comigo também já, Hebreus. Vamos abrir juntos esses dois versículos, porque Hebreus cita esse salmo. Capítulo 10, verso 7. Então, Salmos 40, versículos 6 a 9, e Hebreus, capítulo 10, verso 7. Então, em Salmos 40 está assim: sacrifício e oferta não quisestes, abristes os meus ouvidos, holocausto e oferta pelo pecado não requeres, porque está falando de um cumprimento, não é? Isso aqui aponta para aquilo que era sombra, aquele sacrifício feito lá na velha aliança. Lembra do que Samuel falou a Saul? Aonde o Senhor tinha mais prazer? No sacrifício, nas ofertas ou na obediência? Você viu que esse princípio não muda? O Senhor estava pouco interessado nas ofertas, no sacrifício, no que deveria fazer, o que não deveria fazer. Por quê? O próprio sacrifício e oferta, que era sombra, foi instituído pelo próprio Deus. Então tem algo errado com aquilo que Deus instituiu? Não. A questão é que quem fazia as ofertas, fazia com interesses pessoais. Então o problema estava aí, não naquele que ordenou que fizesse as ofertas. Porque o sacrifício e as ofertas foi estabelecida por Deus para que fosse oferecido para o próprio Deus. E lá na antiga aliança isso foi corrompido. E eles ofertavam segundo os próprios interesses. Vocês ofertam porque vocês gostam da gordura da carne e da comida. Vocês não fazem isso para Deus. Vocês fazem isso porque vocês têm interesse. Então isso se tornou desagradável a Deus. Por qual motivo? Desobediência. O coração deles não estava em fazer aquelas ofertas para satisfazer a Deus, e sim para satisfazer os seus desejos. Os irmãos entenderam a diferença? Grande diferença. Né? Então o verso 6 fala disso. Verso 7. Então eu disse, já que esse salmo é uma profecia a respeito do Senhor Jesus em primeiro lugar, assim como o Salmo 16 também fala do Senhor Jesus. Né? E esse salmo também então aponta para o Senhor Jesus, um salmo profético. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. No rolo do livro, toda a palavra de Deus está escrito a respeito de mim. Toda a escritura testifica ou dá testemunho de mim. Né? Então, em todo o rolo do livro está escrito a meu respeito. Verso 8, agrada-me, está vendo aí? Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus. Irmãos, esse é o coração do nosso Senhor. Então Deus encontrou no seu Filho tudo aquilo que Deus desejava encontrar no primeiro homem, Adão. E Adão caiu. Graças ao Senhor, ele encontrou no seu Filho todo esse prazer, porque o Filho foi obediente à sua vontade. Esse é o primeiro lado. Deus encontrou no seu Filho um homem que lhe fosse totalmente agradável, certo? Com expectativa que os muitos filhos de Deus também pudessem agradar o coração do Pai. Deus encontrou no seu Filho tudo aquilo que ele quis, com expectativa de encontrar nos seus muitos filhos a mesma imagem e expressão do seu Filho. Entendeu? Então isso toca a nossa vida. É esse tipo de homem que Deus sempre quis, antes do pecado. Graças ao Senhor que ele encontrou em Cristo Jesus. E estabeleceu um caminho, de maneira que ele pudesse encontrar agora nos seus filhos. Então o próprio Filho pudesse obter essa noiva gloriosa, com a sua expressão, com o seu caráter, com a sua natureza e tudo mais. E Deus encontra nos seus filhos aquilo que ele encontrou em primeiro lugar no seu Filho primogênito.
Então essa é a vontade de Deus eterno, antes de todas as coisas. Então agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus. Dentro do meu coração está a tua lei. Por quê? Talvez nós podemos pensar assim sobre o Senhor Jesus. Porque não entendemos bem a sua humanidade. Ele como homem, o que ele fazia? Ele se deleitava nos ensinamentos do seu Pai Celestial. Ele se debruçava, ele contemplava a palavra, ele tinha satisfação na lei do Senhor de dia e de noite. Ele meditava, ele ponderava, ele buscava nas palavras deste rolo do livro satisfazer a Deus. Ele entendeu que ao meditar na palavra de Deus como filho do homem, ele encontraria o coração do seu Pai Celestial. Então ele aprendeu a manter uma comunhão com a palavra de Deus. Ele é um homem. E com 12 anos ele foi lá naquele templo para ouvir os ensinamentos daqueles escribas, daqueles fariseus que ali estavam. Mas ele também passou a ensinar. Então ele tinha prazer nas Escrituras. Porque ele entendia que nas Escrituras ele manteria comunhão com o seu Pai. Irmãos, entendemos isso. Por isso que nós podemos falar de comunhão com o Pai ou com o seu Filho e não ter nenhuma realidade. E o que você acha dele chamar 12 para ele caminhar junto? Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Filho pleno, revestido de poder, de autoridade, capacitado pelo Espírito Santo. Por que 12? Por que chamar 12 para andar com eles? Porque ali ele adquiria toda a experiência do que seria a nossa comunhão com os outros. Porque essa sempre foi a vontade de Deus. E falamos que esse filho foi submisso lá na eternidade. Ele não foi só submisso no tempo e na vida, ou no tempo da sua carne. Ele foi submisso lá na eternidade. Quando Deus enviou o seu filho em submissão ao seu Pai, disse, eu vou despir da glória que eu tenho, eu vou deixar o trono de glória. Ele não subsistiu em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. O que os irmãos pensam sobre isso? Não é submissão? Lá. Nós falamos que a Trindade, ela é a base da nossa comunhão. Então nunca viveremos comunhão sem submissão. Porque foi assim com o Senhor, lá na eternidade. Então ele veio, ele desceu e ele se encarnou. Porque essa era a vontade do seu Pai. E muito mais quando ele viveu, então, nos dias da sua carne, em plena sujeição à palavra de Deus. Porque ele veio para fazer a vontade do Pai. Então, dentro do seu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Esse era o desejo do Senhor. O desejo dele não era proclamar num aspecto somente solitário e individual. Essa não é a obra dele. O grão de trigo morreu, ressuscitou, subiu aos céus, derramou do Espírito Santo e produziu um fruto. E esse fruto tem um nome, o corpo de Cristo. E ele agora declara, no meio do seu povo, a Deus o Pai, louvores e gratidão. Ele declara a justiça de Deus mesmo, do próprio Deus. Irmãos, que submissão tão impressionante. Nós precisamos meditar mais sobre isso. A justiça que vem de Deus, o próprio Filho de Deus, devolve junto com os seus irmãos ao seu Pai Celestial. Que o Senhor fale conosco, que o Espírito Santo fale e que Ele lance luz, porque há uma necessidade de revelação. Então ele canta louvores nas palavras de Hebreus no meio da congregação. Irmãos, como nós vemos o nosso Cristo hoje? Qual é a sua ótica sobre Ele? Será que a nossa ótica ainda é de um Cristo indivíduo? Que veio e morreu por mim e por você? Sim, Ele fez isso.
Mas como nós vemos esse Cristo? Irmãos, após a sua ascensão, nós nunca mais teremos, me permita usar essa expressão com cuidado, um Cristo indivíduo. Nós temos visto que ele é um Cristo corporativo. Nós entendemos que quando ele assentou naquele trono, ele se assentou como cabeça da igreja. Será que nós compreendemos isso à luz do Espírito Santo? Ou se não compreendemos, será que esse é o motivo do nosso clamor a ele? Nós não temos mais um Cristo indivíduo. Mas nós temos um Cristo entronizado como cabeça da igreja, cabeça sobre todas as coisas, sempre ele foi. Mas cabeça do corpo de Cristo, da igreja? Não. Mas quando ele morreu e ressuscitou, e subiu aos céus e encontrou, e tomou esse lugar de honra e de glória no seu trono, ele se tornou cabeça do corpo da igreja. Temos um Cristo coletivo, um Cristo corporativo. E precisamos nos ver assim, como ele é. Somos o seu corpo. Precisamos nos ver assim, como corpo de Cristo. E não apenas como indivíduos, como membros desse corpo. Graças ao Senhor por isso. Graças ao Senhor que ele é esse Cristo entronizado. Cabeça do corpo. Estão ligados por meio do Espírito Santo. De tal forma que a igreja deveria ser o pensamento dele aqui. E a sua expressão. Então, proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios. Tu o sabes, Senhor. Ele jamais fechou os seus lábios para proclamar em louvor a justiça de seu Pai Celestial, no meio da grande congregação, a congregação dos santos. E ele rasga em palavras, em adoração, a grandeza do seu Pai Celestial, cumprindo sempre a sua vontade. No capítulo 10 de Hebreus, então, Hebreus cita também esse salmo, e ele coloca algo aí também importante, que nos ajuda a compreender aquilo que está no coração do Filho, e aquilo que deveria ser o nosso coração. Versículo 7 do capítulo 10. Então disse, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Então ficou mais claro, né? No rolo do livro está escrito a meu respeito. Para fazer, ó Deus, a tua vontade. Os irmãos entendem isso? Vamos ler de novo. Vamos ler com calma. Ainda que o nosso tempo está chegando ao fim, mas vamos ler com calma. Para que o Espírito Santo talvez fale mais a fundo. E por que da importância da nossa comunhão com a palavra de Deus. Lembre-se, comunhão com o Pai e com seu Filho, comunhão com a palavra de Deus, comunhão uns com os outros, sela nossa alegria. O tempo não vai permitir ler todos os registros de Paulo, quando ele atribui glória à vida coletiva. E se você for cuidadoso ao ler as epístolas de Paulo, buscando a vida de Paulo, sua biografia, se você quiser, você vai descobrir que em muitos momentos existe tristeza em Paulo. E todas as vezes que há tristeza, irmãos, é porque ele sente a ausência dos seus irmãos. Sempre. A tristeza de Paulo é porque ele sente a ausência, de alguma maneira, dos seus irmãos. Ou por estar aprisionado e longe. Então falta uma parte do gozo que Paulo tem de Cristo. Ou nós temos dúvida que Paulo não tem o gozo da comunhão de Cristo? Claro que tem. Se ele não tem, então nenhum de nós tem nada. Mas o quanto esse homem geme
de tristeza pelos irmãos, pela ausência, ou muitas vezes por ele advertir aqueles irmãos. Paulo tinha tristeza, e ele clamava por comunhão, porque isso preenchia a sua alegria. Que possamos compreender isso, irmãos. A comunhão dos santos é o lugar onde o nosso Senhor canta louvores no nosso meio. Ele é o nosso irmão mais velho e tem que ser visto assim, simples como é. Não precisa de nenhuma escola, irmãos, de teologia para entender isso. Ele é o nosso primogênito. Ele é o nosso irmão mais velho, modelo, padrão de tudo. De ensino, de caráter, de proceder, de vida. Ele é o nosso irmão amadurecido. Então disse, eis aqui estou no livro, aí, na escritura, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Aí está assim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. A pergunta é, por que foi escrito sobre ele nesse livro? Está respondido aí. Para fazer, ó Deus, a tua vontade. O que nós pensamos sobre isso? Por que Deus deixou sua palavra? Para discutir doutrina? Seu pensamento? Sua ideia? Levantar enquetes? Debates? Tudo isso causou grande morte no meio do cristianismo. Pegar os seus pontos, talvez, de preferência ou de partida, já basta de todos esses danos. Isso deveria causar, por um lado, tristeza nos nossos corações. Essa palavra foi escrita para que eu e você tenhamos prazer na vontade de Deus. E quando nós fazemos isso, sabe o que acontece, irmãos? Nosso coração se alegra. Quando nós temos prazer na vontade de Deus, irmãos. Mesmo que ela seja desagradável, ela produzirá arrependimento. Irmãos, não tem mais nada que possa trazer tamanha felicidade quando eu e você choramos em arrependimento. É um bálsamo para as nossas almas. O motivo da nossa infelicidade, queridos irmãos, é uma dureza dos nossos corações. E eu falo assim, não, Senhor, eu não vou obedecer porque isso me faz mal. O que faz mal é não ter nosso coração quebrado na sua presença. Porque quando isso acontece, queridos irmãos, é sem dúvida nenhuma um bálsamo, uma cura para nossas almas. E sempre que isso acontece, nossos lábios se enchem de alegria em sua presença. E temos a plena certeza que assim como foi com o Senhor Jesus, no Salmo 16, ele não permitiu que o seu santo visse corrupção. Esse salmo é a respeito do Senhor Jesus? É. Mas ele também fala de Davi. E Davi se arrependeu e chorou. Profundamente. E não permitirá que o teu santo veja corrupção. Que o Senhor nos ajude. Possamos ter uma ótica adequada deste livro, que fala a respeito dele, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Verso 8. Depois de dizer, como acima, sacrifício e oferta não quiseste, nem holocausto e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste. Está vendo? Não há nenhum prazer em fazer coisas, a não ser um coração disposto a obedecer à vontade do Pai. Coisas que se oferece segundo a lei. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade.
remove o primeiro e estabelece o segundo. Ele está falando então da nova aliança, como está lá em Salmo 40, o versículo 6 é uma sombra. O que o Senhor está buscando é o nosso caminho na vontade de Deus, não é? Seguindo a vontade de Deus. Essa é a nova aliança, não é o cumprimento de lei, de feitos, de um monte de coisa, né? E sim, ó Deus, buscar, cumprir a sua vontade. Coisas que oferece segundo a lei. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro e estabelece o segundo. Olha o verso 10. Nesta vontade, certo? Nesta vontade é que temos sido santificados. Viu como o foco não está na busca pela santificação? Mas a busca está em agradar o coração do nosso Pai Celestial. Viu a diferença? E quando nós fazemos isso, então somos santificados. E a ideia aqui, nesse versículo, é que baseado na obediência de Cristo. É nessa vontade, na obediência de Cristo, que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus, uma vez por todas. Que o Senhor ilumine nossos olhos, para que o nosso coração se volte a isso. Esse é o caminho de satisfação. E por isso nós temos a palavra de Deus. E por isso nós temos então a comunhão uns com os outros, para selar isso. Abra a mensagem de Pedro, onde ele cita o Salmo 16, em Atos. Abra lá em Atos, fazendo um favor. No capítulo 2 de Atos. Nós já vamos concluir. Atos capítulo 2. A partir do verso 25. Então, Pedro tem a sua exposição, aí, a sua mensagem, sua pregação, a partir do versículo 14. Ele fala da obra do Senhor, do varão, o Jesus de Nazareno, no verso 22. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, o varão aprovado por Deus. Então, Pedro está expondo aí a respeito de Cristo. E ele vai citar, então, o Salmo 16, a partir do verso 25. Porque a respeito dele, do Senhor, está vendo como aquele salmo fala da vida do Senhor Jesus, de como era o seu coração, que é isso que nós estamos vendo. Salmo 40 também faz a mesma coisa, já vimos qual era o seu coração. Agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. Não é? Então ele está na terra como filho do homem, buscando sempre a vontade do Pai. E sempre mantendo essa comunhão entre o Pai e o Filho satisfazendo a Deus, Deus satisfazendo o Pai, o Espírito Santo revelando a Cristo e Cristo revelando para nós a face do Pai. Sempre foi assim. Se você voltar um pouco aí em João, deixe marcado aí, por favor. Abre em João capítulo 5. Deixa eu passar alguns versículos rapidamente. Assim a gente abre alguns versículos aí, desperta um pouco do sono. Desperta nossa atenção. A gente folha um pouquinho, abre um pouquinho a Bíblia e desperta a nossa atenção na palavra de Deus e que o Senhor nos ajude. Porque ainda tem um tempinho para nós concluirmos aqui. Tem mais um pouquinho de paciência. Por favor. Capítulo 5 de João, verso 34. Está assim. Disse-lhe Jesus. Ele está aqui como, nós sabemos, como filho do homem. Certo? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou para realizar o quê? A sua obra. Fazer a vontade daquele que me enviou para realizar a sua obra. No capítulo 5 ainda, a partir do verso 19, ainda nesse mesmo capítulo, verso 19, está assim.
Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Verso 19 de João, capítulo 5. Acompanhou aí? O Filho. Todos localizaram aí? Capítulo 5, verso 19 de João. Tá certo? O anterior é o 4:34, é isso a dúvida? Eu citei 5, né? Então, desculpa. 4:34, tá certo aí agora? Então, vamos ler novamente esse verso. 4:34. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Esse foi o verso. Desculpe aí pelo capítulo errado, capítulo 4. Fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Agora sim, no capítulo 5, verso 19. Então lhe falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo. Ora, irmãos, este que diz isso é o varão aprovado por Deus, citado por Pedro. Ele é o varão perfeito. Esse homem é o homem que, no monte da transfiguração, podia subir aos céus. Como homem. Ele foi aprovado ali. Em suas palavras, em suas obras, diante de Deus. Ele poderia ir para o trono. Mas ele não fez isso. Ele foi à cruz. Mas ele poderia, como homem. É este homem. É este homem. Dentro em meu coração está a tua lei. Para que a lei? Para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então, nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Aquilo que ele vê que o Pai faz, ele o faz. Sabe o que isso significa? Como que nós podemos saber o que o Pai fez? Ou o que o Deus, o Pai, fez? Você vai lá para o Antigo Testamento e você vai descobrir quais são as obras de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Jesus é um profeta. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, ele é um profeta. Ele estudou a palavra de Deus, ele tem a lei no seu coração. O que ele faz? Como que ele faz para ele saber qual é a obra do Pai, como homem? Ele vai olhar para a obra que Deus, o Pai, fez lá atrás. Ele olha para lá e ele faz aqui, no Novo Testamento. Porque não há nenhuma diferença da obra de Deus. Então ele olha para trás e fala assim, o Pai faz assim. E ele faz. Eu não posso fazer nada diferente do que o meu Pai fez. Meu Pai trabalha e eu trabalho até hoje. O que ele fez, eu também faço. É por isso que ele tem a palavra dentro do seu coração. Porque tudo que este, seguindo aí então, porque tudo que este fizer, o Filho também semelhante o faz. Porque o Pai ama o Filho. Talvez nós estamos perguntando assim, mas e eu? Onde está? Onde nós estamos aqui? Aqui, em primeiro lugar, Deus, o Pai, ama o seu Filho. Porque o Pai ama ao Filho. E lhe mostra tudo o que faz. Maiores obras do que essas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Porque assim como o Pai ressuscitou e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Olha esse verso 22, que verso interessante, bonito nesse sentido. O Pai Celestial, o Deus Todo-Poderoso, a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Os irmãos estão vendo o princípio que rege a Trindade? É o princípio da cruz. Então o Pai confia ao Filho todo o julgamento. Por outro lado, quando nós vamos seguindo na leitura aí no Evangelho de João, você vai descobrir que o Filho vai dizer a mesma coisa.
Aqui o pai está dizendo, o pai a ninguém julga, mas ao filho confiou todo o julgamento. E o filho vai dizer assim, que todo julgamento e juízo compete ao pai. Eu não posso julgar ninguém. Quem julga é meu Pai Celestial. Que linda expressão, não é? Que bonita expressão. Porque aqui o pai confia a ele, mas ele diz que esse julgamento está confiado ao pai, de sua justiça. Então, vamos pegar o verso 27. Então, o 22, o pai ninguém julga, porque ao filho confiou todo o julgamento. E o verso 27 vai dizer por que Deus, o pai, fez isso. Não é porque ele era o filho eterno de Deus, Deus com Deus, é porque ele é o filho do homem. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o filho do homem. Olha o verso 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma com que ouço, julgo. Ele está falando da maneira que eu ouço do meu pai, é da mesma maneira que eu julgo. Por isso que esse juízo não é dele, mas é do seu pai. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Então, acho que esses versículos são suficientes para nós percebermos essa relação do pai e o filho. Essa é a base da nossa comunhão e essa é a base e o caminho da nossa alegria. Então, voltando para Atos, nós vamos concluir. Deixa eu só terminar ali com os Salmos, citado por Pedro na sua pregação, Salmo 16, verso 25. Porque a respeito dele diz Davi, acerca de Cristo, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita. Diante de mim via sempre o Senhor, para que eu não seja abalado. Está vendo onde está a segurança? Nós falamos que Salmos 16 é um miticon, que significa um hino, que significa cobrir. Salmo 16 significa isso. Um hino, que significa cobrir ou cobertura, proteção, segurança. Então, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso, está vendo aí? Por isso. O porquê disso, ou por isso? Porque o Senhor eu tenho sempre a minha presença. Por isso, nós sabemos que o Senhor está diante do quê? Da angústia e da morte. Não é isso? Mas ele está o quê? Coberto. Com a presença do seu Pai. Segurança. Diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso, se alegrou. Então esse por isso é porque ele via sempre o seu Pai na sua presença. Por isso se alegrou o meu coração. Diferente do Salmo 16, que é um salmo cantado em silêncio, ou com a boca coberta. Aqui, por causa do Espírito Santo e por causa da presença contínua dentro de nós, não há nada que nos venha reprimir de nós abrirmos os nossos lábios. Como o Senhor, como é dito lá em Salmo 40. O Senhor jamais fechou a sua boca. Pelo contrário, ele abriu os seus lábios para cantar louvores no meio da congregação. Aqui, nós temos a presença dentro de nós. E por isso que aqui as palavras são diferentes. Lá a exultação é no interior, em silêncio. Mas aqui essa realidade interior, ela é proclamada pelos nossos lábios. Ou então, glorificado. Nossos lábios glorificam a realidade do nosso interior. Nós somos aquele povo que adora a Deus em espírito, em realidade. Então, por isso alegrou o meu coração, a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne, e Salmo fala, o corpo, e aqui minha própria carne, vai acontecer o que com ela? Carne, essa mesmo. Esse seu corpo, esse nosso corpo de corrupção.
Você está vendo qual é o caminho? Esse corpo de corrupção, essa carne, repousará em esperança. Porque não deixará a minha alma na morte. É por isso que o Senhor tem sempre seu Pai em sua presença. Desamparado? Sim, por causa do nosso pecado. Mas esse salmo está dizendo dessa maneira: porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida. Encher-me-ás de alegria na tua presença. E vamos ficar por aqui que o nosso tempo já foi. Esse é o terceiro ponto. A verdadeira satisfação. Esse é o povo que proclama o Senhor em realidade. Os que adoram a Deus em espírito. Nós somos, nas palavras então de Filipenses, nós somos a verdadeira circuncisão. E o que mais? E não confiamos na nossa carne. Porque o Senhor temos sempre em nossa presença. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Senhor, nós entregamos nas mãos do Teu Espírito Santo. Revele ao Senhor aos nossos corações a Tua palavra. Dá-nos, ó Deus, deleite em obedecer e contemplar a Tua palavra, em guardar no nosso coração. Pedimos ao Teu Espírito que assim faça com cada um de nós, para que de fato possamos ser contempladores do nosso Senhor Jesus e transformados por Ele. Nos ajude, ó Senhor, te pedimos. Nos dê entendimento adequado da Tua palavra. Que possamos, ó Senhor, ter sempre em nossa presença. E que o pecado não venha interromper nenhuma comunhão contigo. É o que nós te pedimos. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.